Para a gente entender o funcionamento do diodo e o transistor, os circuitos que vão vir a seguir, uma das ferramentas mais interessantes, pelo menos a meu ver, é a chamada reta de carga ou load line. A reta de carga, na realidade, você parte do seguinte princípio: um circuito bem simples contendo aqui, usando um diodo. Então o diodo tem uma fonte, está ligado através de um resistor R numa fonte de tensão E. Esse diodo aqui, quando ele está conduzindo, a gente supõe que sobre ele tem mais ou menos 0,7 volts. Na realidade, a tensão varia entre 0,65 e 0,66, mas varia muito pouco, a gente considera como sendo 0,7. Naturalmente, quando ele está polarizado, quando ele está on. E, consequentemente, aqui eu tenho uma corrente I. Essa corrente I, então, é fácil ver que é simplesmente E menos VD sobre R. Como nós falamos, você coloca o resistor R para controlar a corrente, né? Como nós falamos anteriormente, se você fizer isso aqui, ó, colocar uma fonte de 5 volts em cima de um diodo que quando on está com 0,7, você percebe que isso aqui é uma malha fechada e você vai chegar à conclusão que 5 deve ser igual a 0,7. Ou seja, está sobrando 4,3 volts aí que vão aparecer aonde? Vão aparecer aqui em cima desses fios, esses fios vão esquentar e esse negócio vai acabar queimando. Então sempre nós temos que usar um resistor para estar controlando, né, limitando a corrente no nosso circuito. Bom, então como nós falamos, isso aqui é o resistor R, e se você for colocar a forma, a equação aqui, o gráfico da tensão no diodo vezes a corrente, nós vamos precisar uma função que é I igual a F de VD. Você percebe que, analisando essa expressãozinha aqui, a gente vê que essa expressão é uma reta. Então a reta de carga, como o próprio nome está dizendo, load line, vai ser uma equação de primeiro grau, vai ser uma reta. Para calcular a reta de carga, seja no caso do diodo, seja no caso dos transistores, nós usamos, né, que a gente não é bobo nem nada, dois casos limites, que são os casos mais simples num caso de um dispositivo. O caso denominado corte, que corresponde ao caso que a corrente é zero, e o caso denominado saturação, que corresponde ao caso quando a tensão sobre o nosso dispositivo, aqui no caso diodo, é zero. Você percebe que geralmente eu não chego nesses dois limites em operação do meu dispositivo, seja um diodo, seja um transistor. É simplesmente para a gente poder traçar o gráfico. Então, o corte, vamos fazer aqui em vermelho, corresponde na região onde a corrente é zero. Nesse gráfico fica fácil de ver que esse eixo aqui é onde eu tenho a corrente zero. Por sua vez, a saturação corresponde a onde a tensão sobre o dispositivo é zero. Dá para perceber que aqui então eu tenho a saturação e no horizontal eu tenho o corte ao longo do VD. Tá bom? Então, no nosso caso, voltando aqui ao nosso caso do diodo, vai acontecer o seguinte. Nós vamos desenhar aqui. Você já vai entender por que nós estamos fazendo toda essa conversa aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Qual que é a posição de corte do diodo? A posição de corte é quando I é igual a zero. Se você for ver essa expressão aqui, quando I é igual a zero, significa o quê? Que o nosso diodo está aberto, certo? Então, o corte significa que o nosso diodo está em aberto, a saturação significa que o nosso diodo está em curto. No caso aqui, diodo, depois nós vamos ver que o mesmo vale para o transistor. No caso do nosso diodo estar em aberto, qual que vai ser a tensão em cima do diodo? Ora, se ele está em aberto aqui, é óbvio que o nosso VD vai ser a própria tensão E, que está sobre a nossa fontezinha. Por que nós temos o E aqui? Porque não existe circulação de corrente, eu tenho um circuito aberto. Logo, esse resistor aqui não há queda de tensão sobre ele,
a tensão E aparece automaticamente aqui nos terminais, nós marcamos E aqui, nesse ponto. E a questão, e o ponto de saturação, ou seja, quando o nosso diodo está em curto, é óbvio que nessa posição nós vamos ter a seguinte situação. Aqui nós temos o resistor, e agora nós calculamos a corrente aqui, é simplesmente E sobre R. Então, essa é a corrente de saturação. De novo, não necessariamente você vai estar em operação nesses dois pontos. É apenas para você traçar na nossa reta aqui. Então, essa é a nossa reta de carga. Ela depende do E depende do R. Você vai dizer, mas aí não entrou em nenhum momento apareceu o diodo aí. De fato, o diodo vai aparecer quando eu sobrepor aqui, ó, quando eu sobrepor aqui a curva do dispositivo. Você já deve ter percebido que agora apareceu um negócio mágico aqui, que é esse ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção é o ponto de operação do seu diodo. Ou seja, sobre o seu diodo você vai ter essa tensão e sobre o seu diodo você vai ter essa corrente. Então, na realidade, é isso que serve a reta de carga. Você consegue saber onde que de fato está operando o seu dispositivo. E agora, como nós falamos anteriormente, você pode eventualmente até calcular a resistência dinâmica exatamente naquele pontinho ali. Essa reta de carga ela é muito interessante pelo seguinte: alguns de vocês vão se perguntar, parece óbvio que se eu ligar, por exemplo, aqui um resistor, vamos dizer uma fonte de 5 volts e um resistor de 1K, parece óbvio que esse diodo vai estar polarizado e parece óbvio que vai circular aqui uma corrente de quanto? 5 menos 0,7 por 1K, ou seja, 4,3 miliamperes. Não tem muita dificuldade. Agora, se você começar a aumentar aquele resistor progressivamente, vê se você concorda comigo. Se você agora, em vez de ter 1K, você tem 10 mega, você começa a ficar desconfiado se vale a pena, se ainda é válido você dizer que tem 0,7 sobre o diodo. Ou 100 mega, ou 1000 mega, ou seja, você percebe que conforme você aumenta o valor desse resistor aqui, pode chegar a uma situação em que está tão próximo de um circuito aberto que já não circula mais corrente pelo diodo, e apesar de eu ter 5 aqui, eu vou estar com o diodo off. Isso você não consegue calcular na mão, mas pela reta de carga você consegue entender o que acontece. Então, fazendo aqui, ó, a nossa reta de carga ela está assim. Isso é a fonte de tensão e esse ponto aqui é o E sobre R. O que acontece se o que nós falamos agora, se o R tende ao infinito? Se o R tende ao infinito, eu vou progressivamente descendo cada vez mais esse coisinha aqui. O que você percebe aqui, no limite do amarelinho aqui, ó, quando eu for fazer a superposição, vamos colocar aqui nessa corzinha. Quando eu for fazer a superposição com a curva do dispositivo, você percebe que esse amarelinho já vai pegar uma situação em que o diodo está off. Então aí você consegue entender de fato como que funciona a reta de carga, te dá mais uma ferramenta mais interessante, pelo menos para mim, eu acho bem interessante você entender o funcionamento do dispositivo quando ele liga, quando ele não desliga, e principalmente a reta de carga te dá a interação, isso é importante que fique na sua cabeça, entre o dispositivo e o circuito externo ao qual ele está conectado. Você percebe que a gente dizer que sempre tem 0,7, eu acho que agora ficou claro para você, a gente dizer que sempre tem 0,7 aqui, independente do valor que tem aqui de resistor, isso está errado. Você pode às vezes quebrar a cara, pela análise que nós fizemos na reta de carga. Como que eu resolvo essa pendenga? Ou você faz uma simulação, ou você faz uma simulação no Spice, ou você eventualmente aí faz o quê? Uma montagem prática. Não tem muito
não tem outro jeito aí, o jeito mais fácil é você partir para essas duas soluções. Uma outra coisinha que falta falar são os LEDs. Os LEDs, como vocês já devem ter visto, são dispositivos, o símbolo deles é esse aqui, que eles emitem luz. Os LEDs eles são diodos, ou seja, tudo que nós falamos para os diodos serve para os LEDs. Eu tenho que ter uma fonte de tensão e eu tenho que ter um resistor para que os LEDs sejam polarizados. Os LEDs, eles têm várias cores e de acordo com as cores, você vai ter uma tensão diferente sobre ele, né? Ou seja, ele vai ter uma tensão aqui, VL, sobre ele, que varia quando ele está ligado ou não. Então, tudo se passa como se essa fonte de tensão e esse resistor tem que garantir sobre o LED uma corrente mínima e uma tensão VL. Cada cor corresponde a um VL diferente. Então, por exemplo, o vermelho, nós temos mais ou menos 1,8 volts. O LED azul, nós temos mais ou menos 5 volts. O LED verde, nós temos aproximadamente 2,2. E o LED branco, o LED branco tem mais ou menos 4,1. Esses valores aqui eu tirei da tabela do Boylestar, tabela 1.8, mas eu já adianto que isso aqui varia uma barbaridade. Então o certo é você, quando comprar um dispositivo, comprar um LED, fazer uma medida, é bem simples, para ver qual que é a tensão que existe sobre ele, para você poder fazer os cálculos direitinho, se for necessário. Mas esses LEDs, então, só para finalizar, eles têm sobre eles tensões que não são o 0,7, que são função da corzinha deles. Então, por exemplo, fazendo aqui um exemplo, calcule VO e ID. Para o seguinte circuito, eu tenho 12 volts aqui, eu tenho um diodo comum aqui de silício de 0,7 e aqui eu tenho um LED vermelho que sobre ele tem 1,8 volts. Aqui eu tenho VO e aqui eu tenho 680 ohms. Bom, qual que é a corrente que circula naturalmente aqui? A corrente que circula aqui vai ser simplesmente, é definida por esse resistor aqui. É fácil ver que o único que controla a corrente aqui é esse resistor. Vai ser simplesmente a tensão sobre o resistor, que é o próprio VO, sobre o resistor. Qual que é a tensão que existe sobre esse resistor? 12 menos 0,7, 1,8. Você percebe que o mais está batendo com o mais aqui, então aparece um menos aqui nessa forma. E aqui vai ser a soma de 0,7 mais 1,8. E aqui nós vamos ter os nossos 680 ohms, e isso vai dar 13,97 mA. É óbvio que o VO ou ele é 12 menos 0,7 mais 1,8, ou simplesmente a própria corrente vezes 0,68, que dá 9,5 volts. Certo? Então esse que é o jeitinho que você executa aí os cálculos de diodo. Sempre considera que tem uma queda de tensão e você resolve o problema. Se houver uma situação na qual você acha que ele está on e ele não está, devido às condições de circuito, já estou adiantando isso, você vai ter alguns resultados absurdos. Típico, vai ter uma corrente negativa. Ou seja, você vai chegar a considerar, os cálculos vão dizer para você que a corrente que circula no diodo, por exemplo, está nesse sentido. Então você sabe que esse diodo que você supôs on, ele está na verdade off. Então, ache as correntes. Isso aqui é o nosso ground, é o nosso 0 volts, né, onde a gente coloca a nossa referência de tensão. Então vamos começar a pensar no nosso circuitinho aqui. O que você percebe que eu tenho uma fonte de 20 volts aqui? E esses valores de resistor aqui, né, que nós estamos vendo, esse aqui vale 5K6 e esse vale 3K3. Não são valores muito elevados. Então a gente pode supor, né, vamos supor então, tudo está cheirando, tudo está indicando que os diodos estão on.
Porque os diodos querem conduzir corrente nesse sentido e parece que é esse sentido que a fonte... Parece não, é esse sentido que a fonte de tensão quer empurrar os portadores positivos. Então parece que todo mundo está conversando aí no mesmo sentido. Bom, se você for olhar esse resistor aqui, ó, se você for olhar esse resistor aqui, esse resistor ele está em paralelo com o diodo, aquele ali. Bom, se esse diodo está na condição ON, como nós falamos, ele está aí com 0,7. Como ele está em paralelo com o resistor de 3K3, a gente já pode dizer que o I1 vai ser simplesmente a tensão sobre o valor do resistor, ou seja, o nosso I1 já de cara nós podemos dizer que é 0,21 mA. Por quê? Porque ele está em paralelo com esse resistor aqui. Tem como calcular o I2? Só olhando não dá. Só olhando aqui não dá. O que a gente precisa fazer para calcular o I2? A gente tem que calcular a corrente nesse outro resistor aqui. Para calcular a corrente ID2, nós temos que calcular a corrente naquele resistorzinho de 5K6. Vamos agora analisar essa malha. Ó, uma malha fechada. Você concorda comigo que aqui eu tenho uma malha fechada, onde que aqui eu tenho 20, aqui eu supus que está ON, eu tenho 0,7, 0,7, e a tensão sobre esse resistor aqui eu não sei. Mas a tensão sobre esse resistor, na verdade o mais está aqui, né? O mais está aqui. A tensão sobre esse resistor vai ser simplesmente 20 menos 2 vezes 0,7, que vai dar 18,6. Logo, essa corrente I2 sobre o resistor vai ser 18,6 sobre 5,6 mA, que deu 3,32 mA. Agora eu sei essa corrente aqui e sei essa corrente aqui. É óbvio que essa corrente aqui é a mesma que passa aqui. Como é que a gente faz para calcular o ID2, que é esse cara aqui que faltou? Eu vou olhar para esse nó aqui. Esse nó, se eu for olhar, eu tenho chegando ID2, I2 e I1. Quanto que vale o I2? 3,32 mA. Quanto que vale o I1? Vale 0,21 mA. Consequentemente, o nosso ID2, pela lei de Kirchhoff das correntes, vai ser 3,32 menos 0,21, que é 3,1 mA. Então, esse exercício você viu o seguinte: o diodo, como os transistores, eles obedecem a KCL e KVL. Os exercícios não tem nada de diferente, nada de especial em relação aos exercícios de circuitos que você fez, de eletricidade, de circuitos que você fez anteriormente. É só aplicar as regrinhas de KCL e KVL com um ou outro dado do dispositivo, como por exemplo o diodo só conduz numa direção, certo? É a mesma coisa, não tem nada de diferente. Outro negócio muito interessante, já falando mais, nós estamos entrando em aplicação de diodos. Um negócio interessante são as chamadas portas lógicas. Isso aqui é muito utilizado, você já deve ter visto em eletrônica digital. Então, por exemplo, os sinais TTL, que são a família digital 74XX, você tem que o 1 lógico corresponde a 5 volts e o 0 lógico corresponde a 0 volts, certo? Então, por exemplo, o que acontece se você fizer este circuitinho aqui com diodos? Vamos ver aqui, aqui é o VO, e aqui eu tenho um resistor de 1K, e aqui, por exemplo, 10 volts. Esse aqui é um exemplo do Boyleston, e aqui, casualmente, ele considera o 1 como 10 e o 0 como 0 volts, certo? Só um porém aqui, para se vocês forem olhar lá, vocês não ficarem confusos. Bom, então aqui eu tenho duas entradas A e B, que são sinais lógicos, e eu quero saber que função lógica esse gate, essa porta implementa. Então vamos começar a pensar o seguinte, o que acontece se eu colocar 10 aqui?
Vamos ver aqui se eu colocar 10 aqui. Eu tenho 10 volts aqui, eu tenho VO e aqui eu tenho 1K. A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: se eu tenho 10 aqui e eu tenho 10 aqui, eu naturalmente vou ter 0 volts em cima, uma queda de tensão 0 em cima desse resistor. Logo, não vai circular corrente, ou seja, eu não tenho como ter 0,7 volts em cima desse diodo. Consequentemente, eu acho que ficou claro para nós, quando eu tenho 10 ali, o diodo está off. O diodo está off. Nessas condições, o nosso VO vale quanto? O nosso VO vale 10 volts. Então, quando eu tenho um sinal 1 na entrada, eu tenho um sinal 1 na saída. O que acontece aqui? Eu vou fazer aqui embaixo, por sua vez, agora quando eu tenho 0, ou seja, ground no meu diodinho. Agora a situação vai ser essa. Eu acho que fica claro que agora sim eu vou ter uma corrente nesse diodo e eu vou ter 0,7 volts sobre o diodo. 0,7 volts você considera como sendo um nível lógico baixo, ou seja, quando eu tenho 0 aqui, eu também tenho 0 aqui. Aí você se pergunta, aliás, voltando aqui o diodo está on. E o que acontece quando eu tenho, num caso, 10 e no outro caso 0? Né? O que acontece nesse caso aqui? Aqui eu tenho a fonte e aqui eu tenho o VO. Esse cara aqui está off e esse cara aqui está on. Se ele está off, ele está aberto. E se esse aqui está on, eu apago aqui, ele está o quê? Ele virou um curto. Consequentemente, quando eu tenho 1 e 0, quem é que vai mandar aqui? Isso aqui vai ser 0. Ou seja, a nossa tabela verdade, que você deve lembrar lá, que você já deve ter visto, ela vai ser um negócio assim. Voltamos agora para os níveis lógicos, não estamos mais falando em tensão. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quando eu tenho 1, 0, quem é que manda? Manda o 0. Manda o 0. Quando eu tenho os dois zeros, manda o 0. Só quando eu tenho 1, 1, que eu tenho o nível lógico alto na saída. Isso aqui é a nossa porta END, que, se você lembra, né, você simboliza a porta END quando que vai ligar a lâmpada, né, aquelas lâmpadas velhinhas aqui, somente quando as duas chaves estiverem ligadas. Aí você vai ter a chave, você vai ter a lâmpada funcionando. Então essa configuração aqui é uma montagem de uma porta END usando diodos. Não existe apenas porta END, você também pode fazer uma porta assim. Agora eu estou com os diodos invertidos aqui e até ficou mais fácil. Eu tenho aqui VO e aqui 1K. Então vamos lá. Na nossa situação aqui, se eu tiver mais 10 aqui, o que vai acontecer? Analisando só um bracinho, esse diodo naturalmente vai estar on. Então, se esse diodo aqui está on, ele vai ter 0,7, logo o VO vai ser 10 menos 0,7, 9,3. Isso aqui vai ser nível, então, né? O diodo está on e isso aqui vai ser nível 1. Ou seja, 1 na entrada equivale a 1 na saída. Quando eu tenho 0, ou seja, quando eu fiz isso, é óbvio que o VO também vai ser 0. Também, né, a gente pensando assim, é a mesma coisa que antes. 0 na entrada, 0 na saída. Agora, quando eu estiver misturando os dois, ou seja, quando eu aterrar esse aqui, e quando eu colocar aqui 10 volts, o que vai acontecer? Aí, nosso circuito vai estar aqui, esse circuito vai estar on, e esse aqui vai estar off. Quando ele está off, olha que bacana, eu vou apagar, ele vai virar um circuito aberto, e esse aqui vai ter sobre ele 0,7, logo o VO vai ser 9,3 ou nível alto. Então, tabela verdade agora, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Quando eu tenho 0 nos dois, é 0. Quando eu tenho pelo menos um nível alto, é 1.
ou seja, essa é a nossa porta OR, ou quem lembra aí do desenho das chavezinhas, as duas chavezinhas em paralelo. Qualquer chave que eu baixo vai acender a minha lâmpada, ou uma ou outra. Então esses que são as situações lógicas aí que você faz usando o diodo. Mas talvez uma das aplicações mais importantes que existam para o diodo é a chamada retificação. Todos vocês sabem que na tomada da sua casa você tem um nível AC, que no Brasil é 127 AC, né, RMS. Antigamente, dependendo de lugar, ainda é 110, mas a gente já está migrando tudo para 127. Outros países, na Europa, na Argentina, é 220, mas essa é uma onda, né, que no Brasil, de novo, é 60 Hz, na Europa, na Argentina, outros países é 50 Hz. Então, aqui no Brasil, na maior parte dos lugares, é 127 volts, 60 Hz. Você sabe que é uma tensão alta, tem vários motivos para isso. Não pode usar isso em eletrônica direto. Existem motivos para que ele seja transmitido em 60 Hz e não em DC, todo mundo conhece. Mas por caso de eletrônica, você não pode alimentar nada com 127 volts, uma tensão muito alta. Você quer um nível DC. O que é um nível DC? Um nível que no tempo não varie, seja sempre 12 volts. Isso é a nossa famosa bateria que você compra na loja, as pilhas ou as baterias. Muito bem, o que acontece quando você põe uma onda alternada em cima de um diodo? Olha o que acontece, olha que bacana. A onda alternada, ela vai ter um ciclo mais e um ciclo menos. Quando eu desenhar aqui o ciclo mais, o que vai acontecer aqui? Esse diodo vai estar on, porque eu tenho aqui uma tensão alta. Eu tenho uma tensão positiva sobre o diodo, consequentemente o nosso diodo aí vai ser um curto e a tensão toda vai chegar no nosso resistorzinho de carga. Quando, por sua vez, no semiciclo chegar no semiciclo negativo, o que vai acontecer? O zero está aqui. Ou seja, eu estou abaixo de zero. A tensão gostaria que a corrente no diodo fizesse isso, só que o diodo não deixa. Ou seja, o diodo está off, ele está um circuito aberto, consequentemente agora a VO é zero. Aqui eu tenho a cópia da onda e no outro caso, onde a onda inverte para baixo, cai para baixo, a tensão está zerada. Então, na carga, o que nós vamos ter? O nosso VO aqui só vai passar os semiciclos de cima. Os semiciclos de baixo vão corresponder quando o diodo está off, quando o diodo está aberto. Com isso você fez o retificador chamado, esse aqui é chamado retificador de meia onda, porque só meia onda passa, essa parte de baixo ele corta. Essa tensão aqui ainda não é uma tensão DC. Nós vamos ver como que vai funcionar, como que nós vamos chegar a estabilizar esse negócio para ficar bem planinho no domínio tempo. Mas essa onda pulsada, ou seja, essa semicenoide aqui, corresponde a um nível médio que é 0,318 Vm, onde Vm é esse valor máximo aqui, mais Vm menos Vm, certo? Isso aqui é importante em eletrônica de potência. E só para a gente finalizar essa sessão aqui, a gente está dizendo que quando eu tenho um sinal negativo, por exemplo, da rede, eu posso colocar aqui em cima do diodo e o diodo vai estar aberto. Como nós vimos anteriormente, isso não é bem assim. A curva do diodo é mais ou menos assim, VD e ID, e se eu cruzar esse ponto aqui, o diodo, mesmo estando inversamente polarizado, ele conduz numa situação chamada avalanche, que num caso de um diodo comum, ela é catastrófica, ou seja, o seu diodo vai queimar, vai sair fumaça, vai virar um curto, vai abrir, vai ser inutilizado. Então, quando você for montar um retificador, você tem que ver qual que é a tensão inversa de pico que ele aguenta,
certo? Você vai ver isso no datasheet dele, na internet, e você vai ver quantos de tensão que ele aguenta. 200 volts, 300 volts, 400 volts. É óbvio que quanto maior for o diodo, a primeira ordem aí, quanto maior, mais tensão inversa ele aguenta. Tá bom? Então essa que é mais ou menos a ideia. Depois nós vamos ver retificadores mais eficientes do que esse de meia onda.